Dilma Rousseff, né, que agora está de volta aos palcos, né? Nós vamos ter de lidar com Dilma Rousseff para ficar um pouco mais leve também, jogar a bola aqui pro Coronel, Gomes, que vai se divertir aqui um pouco, né? Que segundo o Lula disse nessa semana, se depender dele, Dilma Rousseff será presidente dos BRICS. Eu quero só que a produção coloque aqui pra gente, né? Primeiro, a charge dessa semana, né? Que envolve também esta personagem maravilhosa, Dilma Rousseff. Eu achei essa a melhor charge que nós já demos até hoje, né? Afinal, somos todos another bricks on the wall of China, né? E tá ali o Xi Jinping atrás. Primeiro que o desenho tá maravilhoso. Acho que foi o melhor. Eu acho que assim. Isso é arte. Tá se superando aí toda semana. Essa, pra mim, foi a minha preferida até hoje, né? Essa tirada, né? Another Bricks on the Wall of China foi sensacional. Mas queria lembrar só, colocar aqui um pouquinho de Dilma Rousseff, falando sobre matemática, né? Já que ela vai ser presidente de um banco envolvendo supostamente as 4 maiores economias do mundo, né? Eu quero só lembrar dos comentários de Dilma sobre matemática, antes do comentário do nosso coronel. Por favor. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Eu tenho orgulho, e vocês podem ter certeza, um dos maiores orgulhos. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam, vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240... 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá, chegarei. Chegará lá. Chegou nos 300, mas isso é a verba, né? O salário que ela vai receber. Exatamente. E aí deu 300 a conta. Para ser presidente do banco, por favor, coronel, comente agora com leveza, né? Que a gente não conseguiu neste programa até agora, ter um pouco de leveza com a volta aos palcos de Dilma Rousseff. Na verdade, a Dilma é uma figura que eu tenho assim, um carinho todo especial por ela. Eu defendo a tese de que nós brasileiros, principalmente os liberais, até mais que os conservadores, deveriam custear uma estátua dessa senhora em cada grande capital do país. Porque graças à debacle petista que ocorreu por incompetência mesmo, por uma gestão bastante complexa que ela fez do período do segundo mandato do Lula, em que ele a elege como sua preposta ali para se manter no poder, e aquele primeiro mandato dela foi terrível e jogou o país na maior recessão da história, mas graças a essa situação, em que já havia inclusive uma controvérsia muito grande que ensejou até um relatório do PSDB à época, questionando esse tema das urnas eletrônicas lá atrás, em 2014, mas quis Deus, na sua misericórdia, que ela vencesse o Aécio Neves e fosse para o segundo mandato, e naquele período o Brasil entrou numa crise tão profunda que nós oportunizamos o que acabou acontecendo, uma correção de rumos ali inicial no governo Temer, mas principalmente a primeira experiência no Brasil, em toda a história recente do período após os governos militares, de um amálgama conservador e liberal, dando a oportunidade do brasileiro entender o que seria um contraponto à proposta predominante social-democrata que perdurou durante décadas no Brasil. Então, eu gosto dessa senhora, eu tenho assim um carinho muito grande por ela, porque eu creio que ela prestou um desserviço tão profundo ao país naquele momento que acabou oportunizando um ponto de inflexão importante. Hoje nós podemos, sim, entender o que seria uma direita, uma proposta liberal e conservadora, e o que é uma proposta de esquerda mais estatizante, naquela
muitas vezes convergência que existe entre um socialismo sindical ou uma social-democracia, e hoje o brasileiro começa a entender. Quando nós falamos sobre BRICS, aí a questão ainda fica um pouco mais complexa, porque hoje nós vivemos exatamente agora uma rediscussão do que seria uma nova ordem, uma nova organização de forças no mundo. A guerra na Ucrânia, ela oportuniza muito desse debate de um enfraquecimento daquela ordem gerida pelos Estados Unidos, aquela ordem que para muitos é a ordem do Atlântico, né? E que de certa maneira está representada ali por Estados Unidos, Canadá e a União Europeia, entrando um pouquinho ali o Japão também, mas basicamente um mundo em que esse grupo domina por uma proposta multipolar. E nessa proposta multipolar, o ator principal que se antepõe, que se levanta, é justamente esse grupo de países de um mundo não alinhado necessariamente, em que a China, obviamente, é o grande protagonista, mas aparece a Rússia ali, e o Brasil, e de certa forma, a Índia, que é o país mais populoso hoje, já ultrapassa a China, e entra ali a África do Sul para ter um representante da África. Esse novo grupo, essa ideia de um mundo multipolar, oportuniza várias discussões sérias. Então, colocar uma senhora como Dilma Rousseff, com a dificuldade que ela tem, que vai muito além dessa questão matemática, e para estar nesse debate, nesse momento, é de uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que talvez ela esteja sendo afastada para um local lá do outro lado do planeta, mas por uma defesa do próprio grupo, daquele grupo mais próximo do presidente Lula, que dá um prêmio para ela, mas também, por outro lado, afasta a figura dela, que incomoda, porque as pessoas chamam o Luiz Inácio de Dilma, e não é por acaso. Cris, a gente tinha comentado na semana passada que saiu uma notícia, até que eu comentei do grupo do Zap da Oeste, né, de que o Lula queria mandar a Dilma para a China. E eu falei assim, não, mas eu também, não entendi qualquer reclamação de vocês aí com isso. A gente tem que lembrar, no final das contas, como disse o Coronel, né, que o próprio conceito de BRICS, ele, na verdade, praticamente só o Brasil leva esse negócio a sério hoje, né? Quem inventou isso aí foi um dos colunistas da revista Economist, que ele falou, se você quiser investir em algum país nos próximos 4, 5 anos, são estes os países, Brasil, Rússia, Índia e China. Índia. Né? E agora, é só você parar para pensar, hoje, quase 20 anos depois dessa reportagem, né, alguém quer investir na Rússia, você acha que a Rússia é um dos grandes players ali, e eles criaram, né, um banco dos BRICS logo depois do 7-1 na Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, inclusive, fizeram a grande reunião ali, avisando que agora iriam incluir a África do Sul também, como bem pontuou o Coronel Gomes, e a gente tem essa figura maravilhosa, né? Você não acha que tem algumas Dilmas também na imprensa, Cris? Muitas, meu Deus, muitas. Inclusive nessa questão matemática, né? Porque jornalista sempre foi uma categoria muito criticada quando falava de números, e a gente sabe bem por quê, né? Tem muitos erros na imprensa. Eu puxei aqui para tentar lembrar, porque teve uma outra conta famosa, tem mais um vídeo dela que ela fez uma conta de 13 menos 4 igual a 7. E tem vídeos e mais vídeos aqui falando das contas da Dilma. Eu vou sentir saudade também, viu, Coronel? Mas é porque a gente precisa, de vez em quando, dar umas risadas no meio desse noticiário horroroso. O que revolta a mim, eu acho que a grande parte dos brasileiros, pelo menos os honestos que não estão aí compactuando com essa cleptocracia de volta, o que revolta é saber desse salário de 290 mil para quem não entende nada de economia. E aí pouco importa, não adianta dizerem que ela é formada em economia, como o Augusto Nunes sempre lembra, formada em economia, mas não conseguiu gerenciar uma lojinha de 199, conseguiu levar à falência uma lojinha de 199 em Porto Alegre, formada em economia, mas quando foi gerenciar aquele conselho de administração da Petrobras, teve a capacidade de autorizar a compra de uma refinaria enferrujada nos Estados Unidos,
com um superfaturamento absurdo, um prejuízo enorme para o Brasil. Como ministra das Minas e Energia, depois cometeu vários outros erros gerenciais. E como presidente da República, não precisamos nem falar, só dois fatos aqui: maior recessão da história do país, maior desemprego recorde, quase 15 milhões de pessoas desempregadas no fim da era Dilma, que terminou cedo porque, graças a Deus, o Congresso resolveu não dar um golpe, fazer algo que a Constituição prevê, com anuência do STF e participação ativa do STF, inclusive ministro Lewandowski comandando aquela sessão do impeachment, que era para tirar do poder alguém que tinha cometido irresponsabilidade fiscal. Os lulistas mais cegos, esses esquerdinhas radicais, aí, extremistas, né, para usar o termo que eles adoram, eles dizem: Dilma foi golpe porque ela não cometeu nenhum ato de corrupção, não teve nenhuma comprovação. Ela não foi julgada por causa disso, ela foi julgada por causa de pedaladas fiscais, de contabilidade criativa, né, os eufemismos que aquele governo criava para disfarçar o assalto ao país, aos cofres públicos, o remanejamento de dinheiro ali para tapar buracos, tudo a revelia do que a lei mandava. Então, foi por isso. Mas em uma coisa eu concordo, Coronel, com o que você falou aí, que Dilma foi uma bênção para o país até certo ponto, porque ela ter vencido aquelas eleições de 2014 nos permitiu, primeiro, entender o teatro das tesouras, segundo, descobrir quem era Aécio Neves, e terceiro, revelar na luz do dia o que era o PT, porque ficou tudo muito escancarado depois da Dilma, tanto que parece que de lá para cá Lula nunca mais tratou Dilma como tratava antes, que era, né, a menina dos olhos, tanto que foi indicada por ele para concorrer às eleições, quando ele não podia mais se reeleger pela lei, né, naquela época respeitava-se a lei, colocaram Dilma. Mas depois disso, inclusive teve anos aí em que falava-se nos bastidores que ele sequer conversava com Dilma, tamanha raiva pelas revelações que ela fez da essência do PT, da essência dos governos petistas. O Coronel Gerson comentou agora há pouco, né, sobre a popularidade de Dilma, né, e como que no final das contas foi até bom, foi uma bênção ao Brasil que ela tenha sido eleita. Imagina o Brasil com Aécio Neves, né, iriam apontar o tempo todo: a direita é isso aí. Imagina como é que ficariam as narrativas para a esquerda. Isso já está difícil hoje, imagina naquela época. Mas eu lembro também que um livro, né, como o Bitcoin Red Pill, ele começa fazendo o mesmo elogio à Dilma que o Coronel Gerson acabou de fazer aqui, né. Sem a Dilma, como que a gente poderia reclamar tanto do Estado, né? No final das contas, ela acabou sendo essa bênção.